Boa noite a todos. Na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, que seja em cada um. Glória a Deus. Motivo de felicidade, nesse tempo aqui frio, nós escolhemos estar na casa do Senhor nessa noite. Amém. Pastor, conversando com o pastor Filemão semana passada, ele fala um termo muito importante sobre que Deus escolheu vocês para estarem aqui. Mas Deus tem chamado a igreja para orar. Deus tem chamado a igreja para estar aqui no povo, para poder engrandecer e louvar o nome dele. Então, conversando com o pastor, dialogando, chegou ao consenso que isso aqui é o nosso livre-arbítrio, né, pastor? Porque a oportunidade de estar aqui é para todos. Mas vocês escolheram estar aqui. E baseado nesse tema, eu queria que meus irmãos abrissem a Bíblia no livro de Deuteronômio 30, a partir do versículo 15. Vamos estar falando num texto que é bastante atual para a nossa época de hoje, tudo que vivemos, tudo que passamos, relacionado a escolhas, amém? Vou ter feito uma leitura aqui, para nós, para que o Espírito Santo venha falar nos meus corações, amém? A partir do versículo 15, igreja. Vês aqui hoje, tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual vai entrar e possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e se não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu os denuncio hoje, que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a qual vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, as possua. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, e a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido a sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, a longura dos teus dias, para que fiques na terra dos que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac, a Jacó, que lhe havias de dar. Senhor Deus, Pai amado, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo de Deus, nesse momento eu venho te pedir que o Senhor fale aos nossos corações a palavra qual vai ser ministrada, que o Senhor venha preparar cada vez mais e mais as nossas vidas para te servir, para te adorar, e que a nossa escolha seja todo dia, em qualquer situação, em qualquer circunstância, te servir em nome de Jesus. Amada igreja, o povo ali passava uma situação, o povo de Deus, a nação eleita ali passou um período de muita perturbação, aprisionada ali por Faraó. Já sabemos tudo o que aconteceu, e a promessa de Deus é que aquela escravidão ia acabar. Ele levantou Moisés para fazer isso. E o povo, vendo todos aqueles milagres, eles escolheram continuar murmurando, indagando a Deus, questionando por que, passando aquilo, até pensando em retornar àquela situação que eles viram de escravidão. No entanto, meus queridos irmãos, eles chegam numa situação em que Deus foi advertir ele, que eles escolhessem. Deus propôs a ele a vida ou a morte. Deus propôs a ele: ou vocês querem viver essa vida que vocês têm vivenciado de murmuração, uma vida de murmuração, uma vida de inquietação, uma vida de lamentação, uma vida querendo retornar onde vocês viram escravizados, vocês querem viver uma vida de libertação. Vocês querem ver uma vida de prosperidade, vocês querem ver uma vida a qual a minha mão estará sobre vocês. E quando ele fala aqui no versículo 19, escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Aí eu tenho uma pergunta a fazer aos nossos queridos irmãos que estão aqui: quais são as escolhas que nós temos feito em nossas vidas para que o nosso Deus venha ser glorificado? Porque fazendo uma reflexão nessa palavra, pastor, que eu passei esses dias trazendo, porque é muito bom estar nos próximos de Deus. Hoje é 21 a 20, 23, 23. São 23 dias que eu tenho vivido os melhores anos na minha presença do Senhor. Tive a oportunidade de conhecer a Jesus dia 17 de setembro no departamento de especializada. Mas eu não conhecia a Deus como eu tenho conhecido ultimamente, porque eu tenho procurado me aprofundar nas Escrituras. E quando nós escolhemos conhecer mais de Deus, nós vamos entender, sabe o que, pastor? Que Deus não se alegra com isso. O que é isso, irmão? Você está falando: Deus não vai se alegar se eu conquistar minha casa, Deus não vai se alegar se eu conquistar meu carro, eu passar. Não é isso. O que eu estou querendo te dizer, pastor, que Deus não se alegra com conquistas, Deus se alegra com renúncia. Porque quando eu renuncio
ter a mesma conquista de glorificar o Deus. Isso alegra o Senhor. Essa tem que ser a nossa escolha em nossas vidas, pastor. As pessoas hoje estão querendo escolher, estão escolhendo mais do que as coisas que eles bem acham melhor do que escolher as coisas que agradam a Deus. E o povo, naquele exato momento, ele via essa situação do irmão Marco. Eles passavam pela aprovação, viam morar no céu, vinha toda a intervenção divina a favor e para mostrar que Deus estava com eles, mas aquilo ali era algo temporário e muitas pessoas vivem assim na igreja hoje. As pessoas vivem em fases, Todel. Se Deus está me abençoando, está tudo bem. Se estou passando por uma prova ou uma luta, Deus já não está comigo. Qual a escolha que essas pessoas têm tomado, pastor, no intuito de fazer o quê? Para que escolha abençoe em sua vida. Esse texto foi baseado na entrada de Canaã, pois o povo estava no deserto e deveria obedecer a Deus para entrar na terra prometida. Aqui nós temos um princípio que eu já ministrei, o Senhor já ministrou dela, muitas pessoas vêm no altar e vai ficar perto, a questão da obediência. Aquele povo só adentraria aquela terra se obedecesse a Deus. Mas eles preferiram desobedecer. Eles preferiam não esperar o tempo de Deus em suas vidas e levantar um bezerro e viu-lo para adorar, porque acreditaria que ali ia fazer a resposta e traiu todos. Foi fúria diante de Deus. Porque quando eu escolho, meu amado, servir a Deus, eu estou descansando no Senhor e acreditando que sabe que no momento oportuno Deus vai colocar tudo em ordem em minha vida. Porque tem um ditado para todos, diz bem assim, que você é livre para escolher. Nós somos livres para escolher, mas nós somos escravos das nossas escolhas. Vocês são livres para escolher a bênção ou a maldição de vocês, mas vocês vão ser escravos, vão estar totalmente ligados à consequência das suas escolhas. Há 15 dias atrás, eu e meu querido Diácono Del tinha falado para vocês que saindo do culto eu ia me direcionar à casa da minha irmã para poder levar a palavra do meu irmão para nós orarmos. E é pertinente citar isso, está baseado na palavra, porque o meu irmão continua sendo escravo das escolhas dele de não querer reencontrar com Jesus, pastor. O Del na mansidão, o homem de Deus, né, levando a palavra para ele, dialogando com o meu irmão, e o Del querendo arrumar uma clínica para ele. O Del é testemunho, uma situação lamentável, não é, meu irmão? Uma situação ao qual se encontra totalmente dominado pelo inimigo. O inimigo tem bagunçado, o inimigo tem feito tudo de ruim na vida do meu irmão, mas ele tem optado em continuar com a escolha errada. E Del leva a palavra, o Del oferece uma ajuda, a igreja vai poder abraçar, mas na hora que eu toco em Jesus, o nosso irmão testemunha, o inimigo, ele já começou a testar meu irmão, ele paciente, nós já pensamos em olhar, porque você tem que se consertar com Jesus. Escolha Jesus na tua vida para que tu venha viver debaixo da bênção dele. Ele não escolhe, ele está vivendo debaixo da maldição, pastor, e cada vez mais se aprofundando. Sabe o que é interessante? É que na hora que eu falo isso, o que ele falou, Del? Mas eu vou aceitar Jesus, mas eu não posso aceitar Jesus, porque se eu aceitar Jesus, amanhã eu vou afinar uma coisa, eu vou fazer outra coisa, eu vou estar pecando contra o meu amigo, você já está pecando contra Deus diante dele, fazendo as coisas erradas. Ah, mas quando poder aceitar Jesus, eu tenho que aceitar, é pouco a pouco, mas você tem que ir, que Deus vai estar te tratando, então ele está sendo escravo das escolhas dele. Aí chega um momento em que eu já fui mais duro até com minha irmã, eu presenciei, eu falei, você, tu não vai tomar uma posição na tua vida, não? Não pode, até vai tomar uma posição, você tem que se concentrar com Jesus. As pessoas têm sido escravas das suas escolhas, irmão. Por isso que nós vemos pessoas hoje na igreja, mesmo na igreja, aqui em vários lugares, vivendo vidas infelizes, vivendo vidas fracassadas, meus queridos. Quando eu falo isso, eu não estou atribuindo a conquista, não estou atribuindo a estado, é uma vida sem produzir frutos, pastor. Que uma vida de quem escolhe servir a Deus, a consequência é produzir frutos. E as pessoas optam, escolhem em quê? Em não se comprometer com Deus. Porque a vida é feita de escolhas, como nós sabemos. E essas escolhas que nós fazemos, pastor, definem destinos. Preparando essa palavra, estudando, me aprofundando, o que veio na minha mente, pastor, foi aquela situação da palavra do Lázaro, do rico e o pobre. Ele escolheu viver daquele jeito ali, quando ele estava lá, a diferença ali, o céu e o inferno, estava ali Lázaro no braço de Abraão, na presença de Deus. Ali ele escolheu, ele queria escolher, ele já não podia escutar, mas ele queria que a família dele escolhesse Jesus. Não tem como mais, ele escolheu, a escolha dele definiu o destino dele. Infelizmente no inferno, o que acontece com as pessoas hoje, porque quando nós vamos falar para as pessoas, não, escolha Jesus, busca o Senhor, não retroceda, se cair, levante, então tu pode ajudar. As pessoas não querem isso, as pessoas querem escolher o que desagrada a Deus. E se nós somos livres,
somos livres, mas nós somos escravos dessas coisas que eu falei. Isso aqui é importante, pastor, porque todo ser humano vai ter que escolher aonde vai passar a eternidade. Se eu deixou claro. Nós nascemos com a eternidade já decretada em nossas vidas. E eu vou decidir se eu vou para o inferno ou se eu vou para o céu. Como é que eu falo se eu vou decidir? Porque eu tenho o meu livre-arbítrio. O livre-arbítrio, essa escolha que foi colocada diante do homem desde da criação, com Adão e Eva no jardim do Éden. E de lá para cá nós podemos ver pessoas que fracassaram grandemente diante de Deus. Mas as pessoas se apegam muito a isso e não olham pessoas que escolheram renunciar à sua vontade e fazer a vontade de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tudo que a gente coloca na presença de Deus, pastor, escolhendo a Deus, nós temos a resposta. Mas a resposta, muitas vezes, as pessoas não têm paciência de esperar. Eu bato na tecla aqui de paciência, porque as pessoas pensam que o nosso Deus, pastor, Ele pode fazer. Mas é no tempo dele. Que a promessa de Deus é só para quem faz a sua vontade. As pessoas confundem, eu vou escolher Deus hoje, eu vou fazer tudo conforme Deus, mas está fazendo o teu coração? Está cumprindo a vontade que Deus quer, que é pregar o Evangelho, anunciar a boa nova, ser luz por onde anda? Deus não vai cumprir promessa de quem vive a imparcialidade na presença de Deus. A Bíblia é bastante clara que não podemos escolher meus pensamentos. Quando o Elias estava naquela luta ali com aquele profeta de Baal, é Deus, ou Baal é Deus, meu irmão, na nossa vida da diferença. Ou Jesus vira na nossa vida, ou Satanás vira, pastor. Temos que ser bastante direto, não há meio termo quanto a isso. Porque, igual eu falei para vocês, que Deus não celebra conquista, Deus celebra renúncia. Temos que renunciar cada vez mais à nossa luta constante que travamos. Temos que renunciar cada vez mais àqueles levantes do inimigo quando ele bater a porta do nosso coração. Porque o que aconteceu ali quando Abel chegou diante de Deus ali? Quando Caim chegou diante de Deus, o pecado batia a porta dele. O que Deus falou para ele? Pastor, cara, que você dominar. Deus falou, escolha dominar o que tem batido na porta do seu coração. E as pessoas têm tomado essa escolha, as pessoas têm deixado o pecado, têm deixado aí. Sabe por quê, pastor? Homem de verdade, ser homem de verdade para mim, me aprofundando na escritura, é fazer o que Jesus quer. Porque pecar é fácil, não. Viver na vida da pornografia é fácil. Para isso as pessoas se acham homem. Viver na vida da droga, viver na vida da prostituição, viver na vida lesando os outros, viver na vida mentindo. As pessoas acham que isso é vontade, mas ser homem de verdade é renunciar o desejo da carne e fazer a vontade de Deus. Para finalizar, eu falei para vocês que é uma breve reflexão. Eu quero dizer para vocês que é o seguinte: os que escolherem, eu não falei sobre escolha dela, precisamos escolher a Deus em nossas vidas. Porque os que escolherem viver com Deus nesse mundo, a Bíblia fala que esse mundo é de quem? Do maligno. A Bíblia fala que quem é o príncipe desse mundo? Satanás. Então, se nós escolhermos viver com Deus, com Jesus, e na direção do Espírito Santo de Deus, nesse mundo de trevas, nesse mundo de horror que nós vivemos, vocês, eu, toda a igreja terão o privilégio de viver com Deus na eternidade. Porque é um privilégio, vai ser um privilégio, pastor, saber que nós estamos aqui nessa batalha. E aí eu preciso basear no versículo bíblico para poder dizer para você que os que escolherem viver com Deus nesse mundo terão o privilégio de continuar a viver com Ele por toda a eternidade. 1 João 5 diz o que? O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está aqui, pastor, do Filho. Não está no mundo. O mundo já é maligno. O mundo tem cada vez mais se demonstrado quão terrível ele é. E o que me entristece mais é que eu estou vendo que as pessoas têm tirado um caminho ao qual vai para o inferno, pastor. Então nós temos que escolher Jesus em nossas vidas. Porque quando Moisés é usado por Deus ali para dizer, por vez que eu te proclamei a bênção e a maldição, podemos ver ali que, pastor, ele já sabia que não iria levar o povo à terra prometida. Terminando o versículo 20, nós vocês começarem aqui, nós pastor, eu pensando no ser humano que nós somos, eu até me esqueci, meu Deus, usado pelo Senhor foi ali levar aquela